Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência, né, ao regimento escolar de Cubatão, então nós vamos dar aqui a sequência. O pessoal perguntando muito, Fábio, você vai gravar isso, vai gravar aquilo, né, gente? A gente está fazendo aí o possível para gravar o maior número de vídeos, já agradecendo todo mundo que colabora, e sempre importante você dar seu like aí, né? Essas coisas acabam aí contribuindo para quem produz conteúdo para o YouTube, tá? Então você valorize esse trabalho aí, tá bom? Obrigado, já agradecendo. Subjeção 1 página, né? Então paramos aqui no artigo que fala das páginas, né? Eu tenho uma história com as páginas, porque eu tentei mudar esse cargo, né? Porque na verdade elas entraram com uma exigência no edital de magistério e elas atuavam de forma como professoras de desenvolvimento inicial. A gente tentou mudar, mas o Supremo não aceitou, né? Infelizmente. Mas segue a vida, né? Foi uma das coisas foi uma das minhas frustrações na secretaria, tá bom? Mas olha só, artigo 70, mas é entendimento jurídico, né, gente? Atendimento direto às crianças será exercido pela página, cujas atribuições são as seguintes, ó. 1. Zelar pelo desenvolvimento infantil, que envolve a dimensão afetiva e os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, tendo cuidar e educar como ações indissociáveis. Isso eu canso de repetir, né? Cuidar e educar são indissociáveis, tá em todos os documentos da legislação, os autores falam disso, quem cuida educa, quem educa cuida. E caiu já, só nesses últimos concursos que eu analisei, essa pergunta caiu 3 vezes, né? Então, sempre ali querendo separar o cuidado e educar, não, eles são indissociáveis, inseparáveis. Executar o trabalho diretamente com a criança, certo? Terceiro, ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-la, assim como atendê-la de forma adequada, né? E outra coisa que eu não comentei, esse termo página nem usa mais, né? Nem usa, né, gente? Hoje o pessoal fala auxiliar de desenvolvimento infantil, né? ADI, é um termo mais usado. Mas na Prefeitura de Cubatão ainda está o termo página, né? Está comprometido com a criança, com suas singularidades, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. 5. Acompanhar as crianças em atividades externas e internas, veja, externas e internas, tá? Então, nos passeios, né? Tudo isso, tá? 6. Prever, organizar, controlar e zelar pelos objetivos do uso pessoal, materiais necessários ao desenvolvimento das atividades das crianças. E 7. Conservar as condições ambientais adequadas às atividades educacionais, à organização, ventilação da sala. E aí, ó, participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. 8. Então, um dos argumentos que a gente utilizou é que até as atribuições delas estão muito ligadas à questão do magistério, né? E já tinha exigência do magistério. A atuação delas era como de magistério, mas enfim, né? Aí a prefeitura acabou, né, não vencendo a ação e continuou como nome página. 9. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Ministrar dias efetivos de trabalho escolar e as horas de trabalho estabelecidas. Veja como a rotina é bem característica do magistério, né? Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E colaborar, né, com as atividades e articulação com as famílias e comunidades. Então, esse é o núcleo de atividades de auxiliares da escola, que está lá. Página, né? Lembrando aqui para você, a página aqui no educacional, certo? No operacional, a merendeira, o inspetor, o servente e o vigilante. Aí fala da merendeira, né? Serviço de merenda, artigo 71, é executado pelas merendeiras designadas pela prefeitura ou empresas contratadas para esse fim. A atual administração acabou contratando aí, né, umas terceirizadas que a gente fala, tá? A merendeira, mas tem merendeira da prefeitura também.
a merendeira, e antigamente tinha da Cursan, né? Agora não tem mais. A merendeira profissional, diretamente subordinada ao diretor. Tem como as atribuições, ó, 1. Zelar pela conservação e limpeza dos materiais destinados à alimentação, bem como dos espaços onde a merenda é preparada e servida, notificar a direção e ao serviço de alimentação escolar sobre possíveis falhas existentes, né? Então, acontece alguma coisa, isso é muito comum, lá ó, não chegou a carne, então tem que fazer uma substituição no cardápio, né? Então às vezes acontece isso, problema de entrega, de trânsito, né? Acontece. 3. Manter organizado o depósito dos gêneros e cuidar da limpeza, então a limpeza da cozinha é responsabilidade aí das merendeiras, preparar e distribuir a alimentação escolar. 5. Obedecer aos cardápios estabelecidos pelo Serviço de Alimentação Escolar e sugerir alterações no mesmo, sempre que julgar necessário, embasado tecnicamente junto ao profissional de nutrição. Pode acontecer alguma coisa lá que precise mudar o cardápio, como eu citei. 6. Participar de reuniões, cursos de especialização organizados pelo Serviço de Alimentação Escolar, o famoso SAI, desde que garantidas a continuidade de suas tarefas na escola. Apresentar com asseio devidamente uniformizado, receber e conferir os gêneros alimentícios, verificando a validade dos mesmos. Isso é uma função das merendeiras, tá? Importante. 9. Fornecer dados ao Serviço de Alimentação Escolar relativos à necessidade de recursos materiais. 10. Controlar sistematicamente o consumo de gêneros alimentícios e emitir relatórios sobre tal controle. E 11. Cumprir horário e escala de trabalho conforme estabelecido pelo Serviço de Alimentação Escolar. 12. Acompanhar e observar a aceitação dos alimentos, informando ao Serviço de Alimentação Escolar. E vamos falar aqui da inspeção dos alunos, né? Que tem aí concurso também. Artigo 73. O serviço de inspeção de alunos subordina-se diretamente à direção, constituindo-se de funcionários que devem manter a vigilância dos alunos dentro das escolas de Educação Infantil 2 e Ensino Fundamental, bem como nas imediações destas. Olha aí, presta atenção, hein? Vai que cai essa perguntinha aí, ó. Nas imediações também. Ah, não é função. Claro que é. Se o aluno está chegando, você percebe alguma coisa ali, tem que acionar às vezes a guarda, tem que acionar ali, também tem que estar dando inspeção aí. Então, cuidado, porque a banca pode colocar essa pergunta e você fala, não, mas fora da escola não é com a gente. Inspeção ali é assim, tá? Artigo 74. O atendimento a alunos será exercido pelo inspetor de alunos. Então, quem vai prestar para inspetor de alunos? Muita atenção agora, cujas atribuições são as seguintes. Inciso 1. Controlar a movimentação de alunos no recinto da escola e suas imediações, acompanhando-os na entrada, saída, intervalos de aulas, refeições, recreios e nas salas de aula durante a ausência do professor, orientando-os quanto às normas de comportamento. Eu já vi inspetor de aluno questionar, não, eu não tenho que ficar na sala de aula, isso é função do professor. Opa, é uma ausência do professor? O inspetor, sim, tem que ficar ali, né, para manter ali, observar, se não vai ter uma bagunça, se não vai ter nada, é inspetor de alunos. Olha aqui, ó, tá vendo? Tá previsto aqui no regimento, né? O professor teve lá, precisou ir no banheiro, uma coisa urgente, né? O professor não se sentiu bem, teve que sair até substituir. Quem vai orientar ali os alunos? O inspetor de alunos, tá? O inspetor de alunos não é para dar aula, ele é apenas para garantir ali, né, a tranquilidade na sala, o que os alunos estão fazendo, certo? Tratar com respeito a postura inclusiva e com postura inclusiva as crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Ó. E aqui, gente, é para vencer a barreira o quê? Nossa educação, que eu falo, né? Então pode um inspetor, uma inspetora ter uma postura de não inclusão, de não acolhimento a uma criança com deficiência? Não, tá?
3, informar a direção sobre a conduta dos alunos, né, quando elas violarem regras, normas da escola. 4, colaborar com a divulgação de avisos, instruções e outras tarefas auxiliares de interesse da escola. Então tem que passar um bilhete, tem que colocar um cartaz, também é função do inspetor de alunos. 5, atender professores em aula nas solicitações de material escolar e com problemas disciplinares ou de assistência aos alunos, né? Aconteceu alguma coisa com o aluno passou mal, né? Vamos ajudar o professor, o material escolar precisa, né? E tal, né? Aí bacana, vai lá e atende, né? Então, é muito legal isso. Aqui a gente faz muito isso, né? E eu tenho muito orgulho de ser da Prefeitura de Santana de Parnaíba, aproveitar aqui para falar para vocês que lá realmente a gente tem material, trabalho, muito legal, né? Espero que um dia Cubatão também consiga chegar nesse patamar aí, né? Vamos torcer. 6, colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos curriculares complementares de classe. Então vai lá, tem que cantar o hino, né, hastear a bandeira, vai ter alguma atividade lá, um desfile, o inspetor também ajuda. 7, encaminhar para atendimento alunos acidentados ou enfermos, né? Então, por isso que tem primeiros socorros lá também, né? Para ter as noções sobre isso. 8, oferecer aos alunos, se necessário, cuidados de higiene, alimentação e recreação. Aqui, ó, pergunta da prova pode cair aí. Professor, então o inspetor tem que oferecer cuidados de higiene? Sim, está no regimento, né? Está no regimento aí. Então, né, ajudar um aluno numa escovação, o aluno está com problema lá, passou mal, né, o inspetor tem que ajudar. Então, muita gente cria situações, às vezes, que não presta atenção nas suas funções, que está lá no estatuto, e depois fala, não é minha obrigação. É sim, gente. Uma pessoa passou mal, um aluno vomitou, ninguém vai ajudar o aluno, não vou. Não, tem que ajudar, acontece, tá? Subseção 4 de higiene, da higiene e limpeza. Artigo 75. Diretamente subordinado ao diretor, o auxiliar de serviços gerais será designado em número suficiente pela Prefeitura Municipal de Cubatão ou empresa contratada para esse fim, né? Cubatão tem, nos últimos anos, aí adotado as empresas, né? Antigamente era Cursan, agora são empresas contratadas que ficam encarregadas do serviço de limpeza e higiene, tendo ao seu cargo a conservação das dependências escolares. Então, a maioria dos auxiliares de serviços gerais em Cubatão hoje não está na limpeza de escolas, tá? São empresas que estão fazendo esse serviço, certo? Artigo 76. O auxiliar de serviços gerais terá as seguintes atribuições: 1. Executar tarefas de limpeza interna e externa do prédio escolar. 2. Zelar pela organização e conservação dos equipamentos, dependências, instalações, móveis, utensílios, respeitando as relações com o meio ambiente. 3. Armazenar e controlar o material de limpeza. 4. Exercer outras tarefas relacionadas com sua área de atuação que forem determinadas pela direção. Mas como eu falei, né, aqui pense sempre que a maioria dos serviços, né, maioria não, totalidade dos serviços hoje é feito por empresas terceirizadas, tá? Subseção 5 da vigilância, outra questão que também está aí bastante terceirizada, né? Artigo 77. O serviço de vigilância é executado pelos vigilantes designados pela Prefeitura ou por empresas designadas para esse fim. Mas ainda tem alguns vigilantes aí, né? Parágrafo único. A prestação de serviço de vigilância em unidade escolar não poderá ser realizada com arma de fogo, né, durante o horário letivo. É importante isso. Artigo 78. O vigilante ou controlador de acesso profissional subordinado diretamente ao educador, ao diretor, né, quando em sua atuação na escola, tem as seguintes atribuições: 1. Proteger bem instalações do próprio municipal. Não permitir o acesso ou permanência de pessoas estranhas não autorizados pela equipe técnica no recinto da escola. Então é importante isso, né? E muitas vezes, gente, isso é uma função difícil, porque você
não pode, principalmente agora na pandemia, autorizar ficar um monte de gente lá que não tem nada a ver com o ambiente escolar, certo? Às vezes acontece, o diretor às vezes tem que ser a figura chata, né? Que fala, ó, não pode, né? Tem essa regra. É a função do diretor, junto ali com os controladores de acesso, ser o chato da história, né? Porque senão entra muita gente e isso coloca em risco, inclusive, a segurança da escola, né? Então você precisa ter todos esses cuidados aí quando vai fazer isso. Estou falando isso para você frisar bem isso aí. Tratar com urbanidade, né, e respeito ao público em geral, orientando quando necessário. E urbanidade, gente, isso é curioso, né? Às vezes as pessoas acham que então você tem que ser sempre polido e a urbanidade, ela é um conceito assim de tratar as pessoas com respeito, mas também tratar com firmeza quando necessário, né? Firmeza assim, olha, existe uma regra, existe uma lei e a lei vai ser cumprida, né? Porque às vezes a pessoa quer entrar sem máscara, por exemplo. Ah, não, quero entrar sem máscara, ó, não pode. Ah, aí a pessoa é insistente, aí você fala, ó, existe uma regra, né? Por quê? Se você também é aquela pessoa que fica, a pessoa sentir que ali não tem, né, alguém que possa impor, né, no bom sentido, a ordem, né, o respeito, aí as pessoas começam a se desrespeitar, porque a urbanidade é uma via de duas mãos, né? O pessoal não pode ser, não, eu vou entrar sem máscara e tudo, e não quero nem saber. Não pode, aí você tem que firmar autoridade ali, né? Então, eu sempre falo isso, que às vezes as pessoas acham que urbanidade é ser bonzinho o tempo todo, não bonzinho, mas precisa garantir a legislação, certo? Tomar conhecimento das ordens emanadas da direção da escola, acatando-as quando inequivocadamente ligadas às suas atribuições. Afe Maria, quase não sai agora. Título 4 do Plano de Gestão. Artigo 79. O Plano de Gestão é o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria na medida em que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos, norteia o gerenciamento das ações interescolares e operacionaliza a proposta pedagógica. Então, olha a importância desse parágrafo, e é importante você anotar aí no seu resumo. O que é o plano de gestão? É o documento que traça o perfil da escola. Cada escola tem uma identidade, cada escola está inserida dentro de um contexto. Por isso, os planos de gestão não podem ser iguais, né? Não pode ser um copia e cola. Por quê? São regiões diferentes, são alunos diferentes, são professores diferentes, são realidades diferentes, a não ser que seja a mesma, né? Que é muito difícil, né? Vamos lá. Uma escola do lado da outra, com o mesmo corpo docente, com os mesmos funcionários, não tem, né? Então, é importante isso, ó. E o plano de gestão, ele terá duração quadrienal. Quadrienal. Então, as bancas adoram perguntar isso. Plano de gestão tem duração trienal, quadrienal, bienal, anual. E aí você tem que saber, né? E é quadrienal. Identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, seus recursos físicos, materiais humanos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local. 2. Proposta pedagógica. A. Objetivos da unidade escolar, plano de metas e ações, contando metas, ações, responsáveis e prazos, isso é muito importante. Plano de AE, projetos especiais, tá? Tudo isso tem que estar lá. Planos de cursos mantidos pela unidade escolar, plano de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnica administrativa da escola, plano de avaliação contendo cronograma, critérios de acompanhamento, controle de avaliação da execução do trabalho realizado pelos diferentes responsáveis pelo processo educacional. E artigo 80, os anexos do plano de gestão serão aprovados anualmente pela Secretaria Municipal de Educação. Seção 1 da proposta pedagógica da escola. Importante também aí para quem vai fazer a área da educação. Artigo 81, a proposta pedagógica da escola será elaborada pela equipe técnica da unidade escolar
e pelos participantes do processo educativo e deverá estar em consonância com as características e recursos da escola e da comunidade a qual se insere. Ou seja, gente, a proposta ela tem que ser elaborada pela equipe técnica, né, e por todos os participantes do processo educativo, mas ela tem que estar ligada com a realidade, né, ligada com os seus recursos, com a sua estrutura, com o que você tem. Não adianta você fazer uma proposta pedagógica que diz assim, nós vamos utilizar computadores nas nossas aulas, data show, né? Enfim, laboratório de química e física e bibibi, e a escola não tem nada disso. Então, sua proposta pedagógica é uma fantasia, uma irrealidade, né? Então, ela tem que estar de acordo com o que a escola tem, certo? Com a comunidade, que ela também não pode ser uma proposta que não dialogue com a comunidade, que não tenha nada a ver com a comunidade, certo? Artigo 82. Os objetivos, o plano de metas e ações, o plano do AE, os projetos especiais estabelecidos no plano de gestão consubstanciam a proposta pedagógica de cada escola, definindo as linhas de sua política educacional em conformidade com as diretrizes e normas vigentes com o projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. E isso é importante, gente, porque quando você monta lá o teu plano, né, a tua proposta pedagógica, você faz parte de uma rede, você faz parte da Secretaria Municipal de Cubatão, de Educação de Cubatão. Então você não pode inventar nada que seja fora daquilo que está dentro das normas, das diretrizes, dos documentos legais, né, de todo o embasamento que existe para você montar esse plano. Não posso chegar lá e fazer tipo a proposta que não dialoga com nada disso, né? Então, precisa ter esse cuidado para estar ali em consonância com todas as diretrizes, né? Artigo 83. A escola deverá elaborar sua proposta pedagógica com seus projetos educacionais, embasadas nas diretrizes curriculares e propostas pedagógicas da Secretaria de Educação, e apoiada em indicadores de qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, constituindo assim um instrumento norteador da unidade, devendo ainda incluir, importante esses incisos, banco, gosta de incisos. Inciso 1, gestão democrática. 2, um trabalho participativo e interativo. E 3, o aluno como centro do processo educativo. Ah, isso aqui pode cair, Fábio? Pode, né? Proposta pedagógica deve incluir o quê? Uma gestão democrática, trabalho participativo, aluno como centro do processo educativo. Aí tem que pensar no DNA da educação. Né? DNA da educação, o que é? Gestão democrática, educação é que eu vivo falando, educação é inclusão, né? Interdisciplinar, interação, né? Trabalho participativo, envolvimento de todos, educação para todos, educação que respeita os direitos humanos, educação que respeita a diversidade, a pluralidade, educação democrática, aluno como centro do processo educativo, o aluno é a alma da escola, é o centro, é por ele que tudo existe, né? E o que o aluno, o que a escola tem que fazer, qual é a missão da escola? É a aprendizagem, né? O centro é o aluno e o objetivo é a aprendizagem do aluno. Então isso tem que estar muito na tua cabeça para você responder qualquer questão, gente. Qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banca, né? Do Brasil, obviamente, né? Do Brasil, que é a nossa característica. Artigo 84. A proposta pedagógica deverá partir do pressuposto que a escola atual é uma instituição viva e dinâmica, onde equipes engajadas entre si, comunidade escolar, buscam a melhoria da qualidade de ensino, formação integral do homem enquanto ser humano e cidadão, né? DNA da educação, formação plena, educação para a cidadania, para promover a cidadania, formação plena. Pensa sempre que você vai responder em amplitude. Quando restringe, quando limita, não é cara da educação brasileira, do DNA da nossa legislação, dos nossos autores, né? Ah, na prática não é assim, professor. Ó, você responde questão em cima da lei, em cima dos autores.
a não ser que a pergunta faça referência, seja uma pergunta que não é o caso desta prova, né, que não vai cair, a não ser que a pergunta faça referência direta a uma questão prática, o que é muito raro cair, né? Então, a não ser que a pergunta fala, na prática, né, em Cubatão, aí é outra história, tá? Mas se perguntar de acordo com a lei, você vai responder de acordo com a lei, tá? Ah, a lei está desatualizada, não importa. Responda de acordo com a lei. O que diz a pergunta? De acordo com a lei, certo? Então é muito importante que você tenha essa consciência, porque tem muito aluno errando questão, muito concurseiro errando questão por isso, porque quer debater com a prova, né? E o seu objetivo lá não é debate com a prova, o seu objetivo é acertar a questão, passar e ser funcionário público de Cubatão. Aí você terá a condição de debater, de filiar sindicato, de ir lá conversar com as autoridades na Câmara. Aí sim, né? Agora na prova é passar, né? Tem que ter esse foco, senão se perde. Parágrafo 1. As escolas municipais, ao definir sua proposta pedagógica, deverão explicitar o reconhecimento da importância de da identidade de cada unidade educacional nos vários contextos em que se situem. Parágrafo 2. A proposta pedagógica e o regimento das escolas municipais devem, em clima de cooperação, proporcionar condições de funcionamento das estratégias educacionais, do uso do espaço físico, do horário, do calendário, que possibilitem a avaliação e o aperfeiçoamento das diretrizes. E aqui, ó, seção 2, plano de curso. Artigo 85. O plano de curso elaborado para cada ano ou termo pelos docentes atuantes e equipe técnica tem por finalidade garantir a organização e continuidade do curso e conterá, né? Então vamos falar aqui do plano de curso, aquele documento mais específico ali, né, para o desenvolvimento das aulas, tá? Já até me perguntaram assim, você faz plano de curso para as suas videoaulas? Eu não faço plano de curso para as minhas videoaulas, né? Eu penso, eu abordo ali o que eu vou falar, algumas técnicas que eu gosto de passar, algumas dicas, mas eu não faço um plano de curso, porque na videoaula o plano de curso ele é muito, eu considero ele uma ferramenta muito importante, né? Dá para fazer sim nas videoaulas, mas eu considero muito importante quando você tem a interação. E como a maioria das minhas videoaulas são assíncronas, né? Não tem esse diálogo assim, então é difícil, né? Você estabelecer, porque é só eu que vou falar, né? Só eu, então, né? Já está mais ou menos. Agora sim, quando você tem outras pessoas ali do lado, eu também não sei quem está aí na tela, né? Não sei, você está em vários cantos do Brasil me assistindo, então eu não sei a realidade de cada um, como é que eu fazer um plano de curso? Isso seria muito abrangente, né? Porque tem gente de Minas, tem gente do Rio, tem gente do Pará, então são realidades diferentes, são concursos diferentes, são bancas diferentes, então às vezes é muito difícil, né? Aqui no caso eu estou falando mais para a galera de Cubatão, de São Paulo, Baixada Santista, né? Então, mas é muito difícil. Agora, quando você está trabalhando com aluno, aí sim, né? Você tem aquela turma, aí você tem que ter os objetivos, habilidades e competências, né? A integração e sequência dos componentes curriculares. Aí quando eu faço um curso, aí sim, isso aí tem que ter. Saber o que eu vou passar, qual que eu vou passar primeiro, se eu vou, né, qual a ordem do meu curso, o que eu vou abordar, como eu vou abordar, aí sim. Síntese dos conteúdos programáticos, um subsídio à elaboração de planos de ensino. 4. Carga horária mínima do curso e componentes curriculares. 5. Estabelecer critérios e estratégias de recuperação contínua. 6. Critérios para avaliação e promoção dos alunos. Então, tudo isso aí é importante, né? Aí, plano de curso, aí sim. Né? Por exemplo, se um dia eu for dar um curso, aí tudo isso tem que ter. Plano de curso, como é que vai dar, quantas aulas, né? Estabelecido ali para você se organizar e fazer o seu curso. Seção 3, o plano de ensino.
O plano de ensino, elaborado em consonância com o plano de curso, constitui documento da escola, né, e do professor, devendo ser mantido à disposição da comunidade escolar, né? Aqui falamos do plano de curso, né, do curso inteiro. Aqui estamos falando de uma coisa mais específica ainda, né? Objetivos, habilidades, competências, estratégias, sequência didática e componente curricular, né? Aqui no plano de ensino. Estabelecer critérios e estratégias de recuperação contínua, importante, né? No caso aqui da educação fundamental, do ensino fundamental, critérios para avaliação do aluno. Então, os critérios têm que ser definidos. E aí lembre, né, DNA da nossa educação, diversidade de critérios de avaliação, né, de formas de avaliar. Jussara Hoffmann, Lucchesi, lembra tudo isso, né? Avaliação diagnóstica, avaliação formativa. Então, esse plano de ensino tem que conter tudo isso aí, certo? Título 5, a organização da vida escolar. Capítulo 1 da caracterização. A organização da vida escolar implica em um conjunto de normas que visam garantir o acesso, a permanência e a progressão dos alunos, bem como a regularidade da vida do escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos. E isso é importante aqui você estar atento. 1. Formas de ingresso na educação infantil. Formas de ingresso, reclassificação e classificação no ensino fundamental, frequência e compensação de ausências, promoção e recuperação, né? Já vimos lá, recuperação sempre tem que estar prevista aí, e expedição de documentação da vida escolar. E agora vamos falar da forma de ingresso na educação infantil, artigo 88. A matrícula na escola será efetuada pelo responsável legal, observadas as diretrizes para atendimento da demanda escolar em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. No caso da impossibilidade do responsável legal efetuar a matrícula, a mesma poderá ser feita nos termos da legislação em vigor, atendendo à solicitação por ofício do Conselho Tutelar. Olha só, então, gente, o que acontece? Precisa quem faz a matrícula? O responsável legal, né? Eu, como diretor, sou sempre falando isso. Aí, às vezes, aparece lá um irmão, aparece um primo, aparece não sei quem. Quem é a responsabilidade de fazer a matrícula? O responsável legal. Aí tem um previsto, no caso de impossibilidade do responsável legal efetuar a matrícula, a mesma poderá ser feita nos termos da legislação em vigor, atendendo a solicitação por ofício do Conselho Tutelar. Tá? Então guarda isso aí. Quem é que faz matrícula? Pai, mãe, responsável, né? Sempre. Aí as exceções, a exceção está colocada aqui, certo? Por ofício do Conselho Tutelar. Artigo 89. No ato da matrícula serão apresentados os seguintes documentos originais, acompanhados de suas cópias reprográficas, deverão autorizar não seu filho a participar de todas as campanhas de vacinação que sejam promovidas pela Secretaria de Educação e aconteçam em âmbito escolar, né? Então já tem aí a autorização prévia ali, caso o pai assim autorize, né? Se tiver uma campanha na escola. Parágrafo 1, certidão de nascimento. 2, carteira de vacinação atualizada com atestado de vacinação. Carteira do Sistema Único de Saúde SUS, cédula de identidade do pai, da mãe ou responsável, foto 3x4, 6, comprovante de residência no município de Cubatão, em nome dos pais ou responsáveis legais, conforme discriminado abaixo. Aí aqui tem a conta de gás, energia elétrica, telefone, internet ou TV por assinatura com data de expedição de no máximo 90 dias, contrato de aluguel em vigor com firma do proprietário do imóvel reconhecido em cartório, guia ou carnê do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, declaração de residência do próprio punho pelos pais ou responsáveis legais reconhecido em cartório e 7 outros documentos que a legislação exigir. Portanto, né, está aqui os documentos que têm que ser apresentados aí na matrícula. E aí é importante você lembrar, né,
Isso aqui, ó, conta de gás, energia, data de expedição no máximo de 90 dias, contrato de aluguel, tá? Por que que exige isso, né, gente? Porque o ideal é que o aluno estude mais próximo da sua residência. Nem sempre é possível, lá em Cubatão tem problemas, né? Áreas grandes lá, né? Como a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, e que algumas delas não têm, assim, tantas escolas para atender toda a demanda e algumas acabam sendo atendidas aí pelo transporte, né? Tem algumas escolas, mas população muito grande, uma área ali que ainda precisa ser regulamentada, então tem essas situações em Cubatão de aluno acabar estudando bem distante da sua residência. Capítulo 2, da forma de ingresso, reclassificação e classificação do ensino fundamental. Artigo 90. As matrículas no ensino fundamental em unidades municipais de ensino devem obedecer cronograma fixado pela Secretaria Municipal de Educação, tá? Artigo 91. A matrícula do aluno na escola será efetuada por seu responsável legal ou pelo próprio aluno quando for maior de idade. Parágrafo único. No caso da impossibilidade do responsável legal efetuar a matrícula, a mesma poderá ser feita nos termos da legislação, atendendo solicitação por ofício do Conselho Tutelar. A mesma coisa da educação infantil. Tá? E aqui o artigo 92, no ato da matrícula serão apresentados os seguintes documentos originais, cópias psicográficas pela secretaria. Ó. Vários documentos aqui, ó, a mesma coisa, né? Então aqui é um repeteco do que nós já vimos aqui, tá? Então, leu um, certo? Você vai lembrar aí, né? Dos documentos. Aqui é uma novidadezinha, ó, declaração de residência de próprio punho pelos pais ou responsáveis legais reconhecida em cartório. Então, uma declaração de que a pessoa realmente mora naquele lugar. Tem no item D aqui, ó, que aqui tem aqui também, né? Item D aqui também, no infantil também. Então, tá certo. Tem os dois aqui. A declaração de próprio punho, né? Então vale a declaração de próprio punho, sim, né? Ele vai reconhecer em cartório, lembrando, né, que sempre que a pessoa faz uma declaração falsa, ela comete um crime. Então é importante esse esclarecimento. Mas tem lá, tanto na educação infantil quanto no fundamental, a declaração de próprio punho. Artigo 93. A matrícula na educação infantil e no ensino fundamental deverá estar em conformidade com a data base da legislação em vigor, seguindo a regulamentação da Secretaria Municipal de Educação. Qual é essa data base, gente? 31 de março. Né? Quem completa 4 anos até 31 de março, entra na pré-escola. E depois, continua na creche. E quem entra no ensino fundamental no primeiro ano? Quem faz 6 anos até 31 de março. Que nem eu, nasci 2 de abril. Se fosse hoje, não, continuo na pré-escola ali, né? Até completar, até o ano seguinte, para eu poder ingressar no primeiro ano, tá? Então é a data base legal, tá na Constituição, tá em todo lugar já. Tá na Constituição, não. O STF já deu já regulamento, né? Já disse que é isso mesmo, que é 31 de março, então tá já sacramentado isso, tá, gente? Já está legalmente estabelecido. Artigo 94, a matrícula no ensino, embora aqui não fala nada de database, só cita a database. Estou falando isso porque se você for em outro documento já vai estar isso. Mas aqui, ó, lembrando, você vai responder de acordo com a lei, aqui só fala de database. Então a banca não vai perguntar com esse documento, sobre esse documento, a não ser que esteja descrito sobre essa data, tá? Só falei para você, né, lembrar disso, né? Porque às vezes eu uso essa estratégia para fazer o gatilho mental. Você vai lembrar, eu lembrei, o professor nasceu dia 2, né? Aí ele falou da matrícula, que tem que estar em conformidade com a data-base. É para você fazer os ganchos mentais, né? Para você lembrar. Porque simplesmente, gente, ler a lei, ler é muito chato. Então, você tem que fazer esses gatilhos mentais para você recuperar na sua memória, recuperar da memória na hora da prova, né? Senão, isso não vai para a sua memória de longo prazo. E mais ou menos o que eu faço é como se a gente criar ali um diretório onde alguma historinha que eu contei vai te levar,
naquele campo da memória a você acionar aí pelo menos uma lembrança do artigo. Quando você lê a questão, você vai falar, ah, nossa, eu lembrei do professor comentando do aniversário dele, né? Então, são estratégias, tá, gente? Porque senão você só ficar pá, né? Não vai. Artigo 94. A matrícula no ensino fundamental, na modalidade jovens e adultos, seguirá a regulamentação e a legislação em vigor, tá? Artigo 95. A escola poderá reclassificar o aluno, inclusive quando se tratar de transferência em estabelecimentos situados no país exterior, observando, para tanto, a legislação pertinente e a finalidade de diminuir os índices de defasagem. Então, todo ano é possível você fazer essa reclassificação, né? Fazer uma prova ali. O aluno está atrasado, está no 6º ano, mas ele tem capacidade de ir para o 7º, ele tem capacidade de ir para o 8º. Aí você faz uma prova lá e reclassifica ele, porque ele está em defasagem de idade séria, mas ele, né, é inteligente, estuda, pesquisa, né? Então, às vezes acontece, tá? Artigo 96. A reclassificação poderá ocorrer conforme a normatização expressa pela deliberação do CME, né, da Conselho Municipal de Educação, para esse fim. Artigo 97, a classificação em qualquer etapa, exceto no primeiro ano, olha isso aqui, hein? Isso aqui cai como pergunta. A classificação em qualquer etapa, exceto no primeiro ano. Exceto no primeiro ano. E exceto no primeiro ano, né? 1. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento o ano ou fase anterior na própria escola. 2. Por transferência para candidatos precedentes de outras escolas. 3. Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que verifique as competências e habilidades do educando em diferentes áreas curriculares, considerando sua faixa etária, seu grau de desenvolvimento e experiência que permita a etapa adequada, né? Então vamos supor que aconteceu alguma coisa, o aluno estudou, mas o pai e a mãe fizeram um trabalho ali, né? O aluno teve um problema de saúde, sei lá, né? Aconteceu alguma coisa. E aí os alunos, ele foi estudando lá por conta, tal, e aí ele vai fazer a reclassificação na escola, ele foi muito bem, né? E aí ele tem idade para estar no 8º ano, tem idade para estar no 7º ano, tem competência, a prova aprovou, opa, vai para o 7º ano. Não há porquê. Mas o aluno oficialmente só estudou até o 4º ano. Se ele tem a capacidade, né, faça a reclassificação, tá, gente? Artigo 98. A escola adotará os seguintes procedimentos para a reclassificação em consonância com a deliberação própria do Conselho Municipal para esse fim. 1. A reclassificação deverá ser solicitada por escrito pela equipe gestora ou por um dos professores que atuarem em conjunto com o aluno. Às vezes você identifica, fala, esse aluno está no 5º, mas ele tem baita potencial, sabe muita coisa, tá com 13 anos no 5º, mas eu acho que se a gente fizer uma reclassificação, ele vai para o 6º, 7º. Então tem que fazer. 2. O diretor, ao receber a solicitação, deverá proceder à formalização de processo interno administrativo, no qual deve ser anexado todos os documentos relativos ao avanço e análise. 3. O conselho de escola deverá se reunir para indicar 3 membros da unidade escolar para formar a comissão de reclassificação, que deverá responder legalmente pelo processo e emitir parecer conclusivo sobre sua solicitação, sendo vetado na comissão qualquer professor que lecione para o aluno ou pessoa que possua qualquer grau de parentesco, né? 4. No processo de classificação e reclassificação serão observados: A. O grau de desenvolvimento curricular do aluno. B. Experiência do aluno. Grau de maturidade cognitiva e comprovação do benefício ao aluno avaliado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né, gente? O grau de desenvolvimento curricular, a experiência do aluno, né? Se o aluno ainda não vai reclassificar ele se não vai ser bom, se não vai dar certo, né? Grau de maturidade cognitiva, comprovação do aluno avaliado. A comissão emitirá parecer sobre o período letivo adequado para a matrícula, apontando as adaptações eventualmente necessárias. 6. O parecer da comissão deverá ser submetido à aprovação do conselho de escola, o qual deverá ser submetido em votação, que acatará ou não a decisão, emitindo despacho definitivo sobre o assunto. 7. Caberá recurso de decisão ao Conselho Municipal de Educação, sempre que os agentes envolvidos ou a supervisão de ensino julgar passível de discussão o parecer final
ou a decisão do conselho. Então é todo o rito burocrático aqui de como acontece a reclassificação, né? E parágrafo 1, o supervisor de ensino responsável pela unidade municipal exercerá a orientação do processo, tomando ciência, emitindo suas possíveis considerações e autorizando casos excepcionais de reclassificação. Do parágrafo 2, todo o processo de classificação ou reclassificação deverá ser arquivado no prontuário do aluno. Seção 1 da transferência, artigo 99. A transferência do aluno para outro estabelecimento de ensino far-se-á por pedido do mesmo ou de seu responsável sobre menor. Parágrafo único. No caso da impossibilidade do responsável efetuar a transferência, a mesma poderá ser feita nos termos de legislação em vigor, atendendo à solicitação do ofício de conselho. Então, gente, qual é uma tática para você estudar a legislação? É perceber que algumas coisas se repetem, né? Quem faz a matrícula? O pai, a mãe, o responsável. Qual é a exceção? Solicitação do conselho tutelar. Transferência, mesma coisa, certo? Então é você fazer isso. Precisa lembrar a lei toda? Não, precisa lembrar os esqueletos, né? Os esqueletos é ótimo. Precisa lembrar o esqueleto central da lei, as suas partes que se conversam ali, né? Para você não errar. Capítulo 3 da frequência, compensação de ausências, seção 1, aqui cheio de números para fazer questão, é bom. Artigo 100, serão abonadas as faltas das crianças matriculadas em creche, mediante solicitação do pai ou responsável que esteja em situação de gozo de férias, licença gestante. Então, né, o pai tirou férias, falou, vou ficar com meu filho em casa, porque eu quero curtir meu filho, né? Então, aí abona a falta da criança na creche, né? É importante a convivência. Aí tem muita gente que vai falar, não, mas tem pai mãe que se deixar, quiser, deixa o dia inteiro na creche. Acontece também, gente, mas muitos pais não vamos generalizar também. Então, olha só, então, é lógico, né? Criança pequena tem direito à convivência com a família, então se abona ali por isso. Artigo 101. O aluno deverá registrar frequência de, no mínimo, 60% do total de horas letivas quando se tratar de ensino pré-escolar. Isso cai demais, gente, cai demais. E as bancas sabem disso e elas colocam lá pré-escola 60, né? E aí coloca outras alternativas lá, como 75, e aí às vezes as pessoas confundem. Porque no ensino fundamental, no artigo 102, o aluno deve registrar frequência de, no mínimo, 75% das horas letivas, tá? Então, quando a gente está falando de pré-escola, no mínimo 60%. Quando a gente está falando de fundamental, 75%. Anota isso aí, anota no teu resumo, para você não errar isso, tá bom? Vou parar por aqui. Não, vou fazer o 103 para a gente terminar, começar no outro capítulo. Artigo 103, caberá compensação de ausências ou aprendizagem quando o levantamento trimestral de faltas acusar índices inferiores, então inferior aos 75%, tá? No trimestre, aí compensação de ausência. Parágrafo 1, a compensação de ausência ou aprendizagem poderá ser realizada utilizando os seguintes critérios. Inciso 1, estudos, atividades paralelas ao próprio período, programados e orientados e registrados pelo professor da classe ou disciplina, com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas pela frequência irregular às aulas. 2, participação em eventos educacionais ou culturais, promovidos e autorizados pela escola com anuência do conselho de classe. 3, frequência no contraturno, quando houver turma equivalente, respeitando o número máximo de alunos de classe. Então, importante aí. Parágrafo 2. A compensação de ausências não exime a escola de adotar as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e nem a família e o próprio aluno de justificar suas faltas, tá? 3. Parágrafo 3. Aos alunos com problema de saúde que possibilite a frequência à escola, será permitida a compensação de ausência às aulas por meio de exercícios domiciliares
com acompanhamento da escola, sempre compatibilizando o seu estado de saúde e da unidade municipal de ensino, considerando a legislação vigente. E parágrafo 4º, a aluna gestante com comprovado atestado médico é garantida a possibilidade de assistência por meio de exercícios domiciliares a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, tendo assegurado direito à prestação dos exames finais, considerando a legislação vigente. Então aqui várias hipóteses, né, de compensação de ausências, tá? Várias hipóteses aqui. Pode aparecer alguma na prova? Pode, né? A gente nunca sabe. Não é muito provável, mas pode aparecer. Então, né? Agora, se a escola, se tiver as faltas, não tiver o responsável, o pai, aí tem que acionar o quê? Né? Tomar todas as medidas ali, tentar conversar, dialogar, se não, conselho tutelar, tá? Depois nós vamos aqui para promoção e recuperação, né, do aluno, capítulo 5, o nosso 5º episódio do regimento. O regimento é grande, né, gente? E aí, assim, por que eu falo às vezes as provas surpreendem, trazem mais de uma questão, 2, 3, né? E aí, né, a gente precisa estar preparado para tudo, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula.